Como é que você vê aí essa... É um pouco de desespero, eles negam, falam que vão vencer no primeiro turno, apesar das pesquisas dizerem o contrário, Josias. Isso sinaliza um certo desespero mesmo, né? Você vê que eles dizem que não confiam em pesquisa, mas eles estão intensificando a campanha porque eles estão atrás, né? O problema do Bolsonaro, nesse momento, é que ele está guerreando com armas de 2018, uma guerra de 2022, em que o cenário da guerra mudou. Então, você tinha que mudar também as armas, mas o Bolsonaro não consegue. A gente estava vendo há pouco as cenas lá da churrascaria em Nova York. O Bolsonaro é aquilo. Durou pouco aquele Bolsonaro de timbre moderado que se exibiu lá na tribuna das Nações Unidas, né? Ele soou na ONU tão comedido e diplomático que parecia completamente fora de si. Fez concessões ao Itamaraty, né? Encaixou ali no discurso menções aos prejuízos da guerra da Ucrânia, economia de baixo carbono, defendeu lá os princípios da Carta da ONU, mas terminou o discurso, ele deu as costas para a Assembleia Geral, bateu em retirada e foi ser Bolsonaro numa churrascaria brasileira em Manhattan, né? Ali ele voltou ao normal. Eu estava vendo esse vídeo, é muito impressionante. Ele foi recebido ali como um astro pop, subiu numa cadeira como um vereador que escala um caixote em praça pública, ou como um presidente que confunde a sacada da embaixada em Londres com o palanque, né? E aí, sob ovação, grito de mito, o Bolsonaro voltou a dizer que é imorrível, que é imbrochável, é imorrível porque sobreviveu à facada de 2018, imbrochável porque resiste às provações do trono de presidente. Esse Bolsonaro genuíno, puro na sua desqualificação, ele repetiu ali que não errou em nada na pandemia, não errou em nada nas declarações que fez durante a pandemia. Ele se referiu ao Brasil como uma terra prometida, e ele fala isso, parece que ele leva a sério, não é que ele está sendo cínico, é que ele acha isso mesmo. Quer dizer, o leite e o mel dessa Canaã do Bolsonaro ainda não escorreram, mas, ao contrário, o país está de volta ao mapa da fome, mas ele já se considera reeleito. Antes de deixar o hotel a caminho da ONU, ele se ofendeu com a pergunta lá que foi feita por um repórter sobre o favoritismo do Lula. Ele disse, se você acredita em pesquisa, não vou falar com você. Aí perguntaram a ele, essa pergunta é que é a mais grave, né? E se perder, vai entregar o cargo, vai deixar o cargo? Ele diz, não, raciocínio sobre hipóteses, vamos ganhar no primeiro turno. Se o resultado da corrida presidencial dependesse basicamente da profundidade com que o eleitor olha para o país, seria necessário que o eleitorado olhasse com meio centímetro, que é a mesma profundidade dos discursos do Bolsonaro. Aí a reeleição estaria assegurada. O problema é que a maioria pobre que está mantendo esse favoritismo do Lula nas pesquisas, essa maioria mora no abismo. Então, a distância entre a visão do eleitor pobre e a visão do Bolsonaro é muito grande, né? Então, esse tipo de eleitor, ele está interessado em outras coisas. Ele está interessado numa matéria-prima que o Bolsonaro não conseguiu entregar em 4 anos, que é esperança. Então, ele vai intensificar a campanha agora, na reta final, é o que lhe resta. Vai a um debate em que o Lula não comparecerá, mas ele está numa situação precária mesmo. E agora estamos aí, você precisa saber se vai ser primeiro turno, se vamos ter 2 turnos, mas o desespero do presidente, a intensificação da sua agenda, mostra que eles confiam muito nas pesquisas, Fabiola. O pessoal tá falando aqui, ó, mito de churrascaria, Campos Silva. Aí outro até disse assim, nossa, e churrascaria, rodízio, é uma coisa tão brega hoje em dia. Ai, Mas Josias, o pessoal não perdoa também cara, viu? aqui, Essa é viu? cara. Oi? Essa de Manhattan é muito cara, viu? E onde existe no Brasil também, essa marca que ele visitou lá, não é barato, não. É o fogo de chão, né? A gente pode falar É o aqui. fogo de chão. Fogo de chão que tem na Nós, saída ali de Congonhas, que o pessoal que chega de é, Brasília já para ali para comer uma carne. Ô, Josias, bom, é curioso isso, né? Esse discurso do primeiro turno, gente, mas tá demais isso, né? Agora tem uma onda de artistas, a gente vai falar sobre isso no radar das eleições, mas uma onda de artistas aí fazendo uma campanha agora forte para votar em Lula no primeiro turno, para não votar na terceira via, para pegar os eleitores, inclusive, de Simone Tebet, de Ciro, e fazer uma força aí nos próximos dias para o voto em Lula, que é o chamado voto útil. Caetano Veloso gravou um vídeo, inclusive, disso,
né? Você acha que pega essa história, Josias? Os artistas pedindo aí para que as pessoas votem em Lula no primeiro turno, a pessoa é capaz de desistir de votar em Ciro e Tebet? Eu não acho que a pessoa desistirá em função do apelo de um artista, né? Mas existe hoje um movimento muito grande no Brasil para que as pessoas abandonem o seu candidato da sua preferência, em benefício de resolver a questão no primeiro turno em função de um risco que representaria a democracia se fôssemos ao segundo turno. Eu, sinceramente, não vejo esse risco, não, Fabíola. Se o país não puder resistir, se a democracia brasileira não puder resistir a um segundo turno, então fecha as portas do país e vamos tratar de outra coisa, né? Acho que o primeiro turno serve para isso, para que as pessoas exerçam a sua vontade, que votem naquilo que preferem. E aí, no segundo turno, você faz esse cálculo, né? Bom, foram dois, qual é o menos pior, segundo a minha visão? Aí você pode votar no menos pior, mas no primeiro turno, o correto seria votar no candidato da sua preferência. Daí a importância das pesquisas sobre as quais falávamos há pouco, Fabiola, porque uma pesquisa, quando ela coloca um candidato na bica de vencer no primeiro turno, ela está reforçando esse movimento. Quem não quer que o Bolsonaro passe para o segundo turno vai abandonar o seu candidato e votar no Lula. Então, esse movimento eu acho que pode influir no voto. Então, a pesquisa hoje eu acho que influi mais do que o conselho de um artista.